Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que tem como tema trabalho, né, as relações de gênero, e nós vamos dar um enfoque na nossa aula de hoje a respeito da mulher no mercado de trabalho e algumas das noções culturais que fortalecem, né, e intensifica alguns dos grandes desafios do sexo feminino ainda em pleno século XXI, quando diz respeito ao trabalho. Para a aula de hoje, eu vou usar para vocês aqui algumas considerações de leituras que eu tenho feito. E aí eu vou deixar, caso alguém se interesse, algumas sugestões. A Naomi Wolf, que é uma jornalista que reúne nesse livro aqui, O Mito da Beleza, importantes relatos de mulheres durante a partir da década de 50 da sociedade norte-americana, que é a sociedade na qual ela faz a pesquisa, algumas das situações infligidas às mulheres de todas as classes. E quando diz respeito ao mercado de trabalho, ao sexo, à violência, à sociedade, coisas que vai para além do mito da beleza, certo? A outra filósofa é a Judith Butler, hoje professora da Universidade na Califórnia, em Berkeley. Outra, né, incluí uma brasileira aí, a Djamila Ribeiro, que traz importantes colaborações e tem feito importantes intervenções acerca do feminismo negro, que também está inserido nessa nossa fala de hoje aqui, além, né, de tudo isso que a gente vê ao nosso redor, certo? Dispus para vocês ali na nossa aula de reposição da última quinta-feira um material. Nesse material eu fiz ali uma provocação contando, né, começando com o mito de Lilith. E para aqueles que ficaram tanto quanto confusos, quero dizer que o mito de Lilith ele está presente na narrativa tradicional da Torá, né? O Talmud também, que é um outro livro sagrado dos judeus. Quando se escolheram as narrativas da história do povo judeu, que deveriam compor os livros, né, tradicional da cristãos, tiraram fora a Lilith e trouxe só Eva. Mas Lilith é, segundo a narrativa da Torá, a primeira esposa de Adão, que foi criada assim como Adão, né, pelo barro, então, pelo barro não, né, pelo iodo, mas pelas mãos de Deus, e tinha a mesma relação de igualdade que Adão, as atribuições também. Lilith também conta a narrativa, ficou, né, entediada com tudo aquilo ali, mesmo depois de dar nome para todos os bichos do Éden, depois etc e tal, cansou e foi embora do Éden viver uma forma mais feliz. Conta a história que ela foi viver no Mar Vermelho junto com Lúcifer, tá? E aí ela é conhecida então como a noiva do demônio. Então isso é muito mais uma coisa, né, noiva do demônio, essas coisas é Hollywood que vai, né, desdobrar acerca disso. E Adão fica sozinho, Deus vai e compactua dessa, né, solidão de Adão e faz com que Adão adormeça e retira a costela ali e confere a ele Eva. E Adão então agradece a Deus porque agora sim Eva é carne da própria carne. E isso leva a entender que Eva é mais passiva, submete mais à autoridade, etc. e tal. São narrativas que, ao medida dos séculos, vão o quê? Vão colaborando para muito daquilo que é mito, mas que em determinado momento começa a pesar na realidade do sexo feminino. Então, na Idade Média, nós temos aí as narrativas das bruxas, né? A queima das bruxas, caçadas às bruxas. Mas quem eram as bruxas? Alguém aqui, né, acredita realmente mulheres narigudas, verruga na ponta do nariz, que ficavam, né, mexendo no caldeirão ali, poções mágicas? Claro que não. Essas mulheres, dessa forma que eu acabei de narrar, são o quê? São simplesmente imaginação hollywoodiana. Isso aí é para engrossar, né, a nossa fantasia, agregar um mito às narrativas de violência.
mas na verdade eram mulheres independentes que não se submetiam o quê? aos costumes e ordenamentos daquela tradição, que era essencialmente patriarcal, com um grande peso da religião. Então, qualquer mulher que, especialmente, né, que cultuava outras formas de religião, era considerada uma bruxa. Então, nós temos ali algumas relações com o paganismo, com o esoterismo, certo? Então, e aí, na contemporaneidade, nós temos o quê? A histeria, que é o que vai fazer Freud, chama a atenção de Freud, para esse comportamento feminino que vai fazer com que boa parte das mulheres sejam internadas, depositadas em hospitais psiquiátricos. O que vem a ser essa histeria, né? Grosso modo dizendo aqui, é nada mais do que um comportamento de uma personalidade reprimida, repreendida pela sociedade. Então, essa mulher que antes, né, a princípio, Freud acreditava que era única e exclusivamente a histeria era um traço de personalidade feminina, depois ele vai se certificar que não, mas a princípio é a mulher que tem esse comportamento histérico, de recusa, de falar, né, de deixar as suas emoções fluir, era por conta das convenções sociais. Estamos falando de um período em que nós temos aí um grande avanço, né, já na indústria. Essa mulher, nós estamos falando da histeria, mulher de classe média, certo? Ela está em casa, cheia de funcionários, cada um fazendo as suas coisas, e ela entediada. E submissa a um marido que chegava a altas horas da noite, depois de passar pelos bordéis das famosas cidades como Londres, Paris, Berlim, etc. Então, são episódios que vão marcando a figura feminina ao longo da história, mas sempre com uma narrativa pejorativa, histérica, bruxa, né? Esposa do demônio, certo? A única que ainda, de certa forma, foi submissa e ainda ficou culpada do pecado da raça humana, que foi Eva. Ficou do lado do Adão, mas ainda assim colaborou com o pecado, perdição. Então, alguns conceitos, por exemplo, né, de perdição, pecado, tem uma relação muito com o sexo feminino, tentação. E a gente pergunta, por que isso? É alguma coisa mediúnica, né? Transcendente? Não. É porque essas histórias foram contadas e sendo recontadas ao longo de séculos e séculos para reforçar o preconceito em relação ao sexo feminino. Há muitos e muitos séculos, né? A mulher era tida como uma musa divina. Por quê? Pela sua capacidade de gerar. Era inconcebível ao sexo masculino pensar que uma criatura normal poderia gerar outra vida. Então, a essa mulher era o status de deusa. Então, é muito natural, parte da nossa história, a gente vê essa função da mulher como deusa, como musa. Mas a partir de um determinado momento da história, isso vem ganhando, né, outra narrativa que pesa sobre a mulher. E infelizmente nós estamos no século XXI e estamos aí diante ainda de desafios. Violência doméstica, questão salarial incompatível, a questão muitas vezes, né, sobre as relações familiares desiguais, sobrecarga de trabalho, falta de divisão de tarefas domésticas. Quando o filho, né, na separação de casal, geralmente os filhos ficam com uma mulher. E se a mulher disser, eu não posso ficar com o filho, a sociedade ainda não vê muito bem isso. O pai abre mão da guarda, mas a mulher, se ela abre mão da guarda, né, a mãe, ela é vista de uma forma, né, como uma mulher, uma mãe, né, desalmada, né, sem caráter. Então, são coisas que ainda estão carregadas de retrocessos
certo? Que a gente precisa discutir. E quem discute isso? Mulher? Claro, as mulheres têm que, direcionar a discussão, mas eu digo sempre, não só, os homens também. Por quê? Porque fazem parte do nosso universo. Nós mulheres convivemos com o sexo masculino enquanto maridos, enquanto namorados, enquanto filhos, enquanto irmãos, enquanto pais, colegas, tios, sobrinhos, e aí vai. Da mesma forma, o sexo masculino. Convivem com as mulheres enquanto mães, enquanto esposa, enquanto namoradas, amigas, irmãs, sobrinhas, e aí enteadas, e aí vai. Então, não há uma discussão unilateral para que a gente consiga ajustar isso, promover uma igualdade, que ambos os sexos saiam, certo? Bem, é preciso que os dois colaborem com isso, de boa vontade. Então, nós mulheres devemos promover, mas os homens também são chamados a fazer essa reflexão. Então, eu costumo dizer, essa discussão não é feita a partir de revanchismo. Ela é feita a partir de compreensão. Assim como nós vamos ver também que sobre o homem, e esse será um tema de próximas aulas, sobre o sexo masculino, pesa também determinadas atribuições culturais que roubam desse homem muito da sua liberdade, muito da sua condição de desenvolver determinadas habilidades. Então, nós estamos vivendo um momento na sociedade, em pleno século XXI, que é fundamental que a gente reveja algumas posições que em nada colaboram para o desenvolvimento da sociedade e do próprio humano, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês, lá na página, no slide número 10, tá? A definição de discriminação de gênero, que é o que nós estamos tratando nessa aula aqui. A discriminação de gênero, ela só é combatida a partir, de propostas dos direitos trabalhistas, fundamentadas também a partir dos direitos humanos. Então, sempre que nós vamos falar, de direitos, não há como deixarmos de lado também os direitos humanos, que são princípios norteadores, direitos das pessoas humanas. Então, um dos direitos humanos é que todos nós, seres humanos, tenhamos direito ao quê? Ao trabalho justo, ao trabalho justamente remunerado, a uma carga horária justa, justamente paga, correto? Sem discriminação de raça, cor e gênero. Ok, a pergunta é, isso está valendo? Os dados mostram que não, certo? Então, nós podemos dizer que no contrato social entre mercado de trabalho e trabalhadoras, há então uma discriminação de gênero, que infelizmente, muitas vezes a mulher reconhece, mas não tem forças para lutar contra, devido a um sistema, uma cadeia de eventos que fazem com que ela decida permanecer no emprego e não abrir mão, certo? Então, são situações muito complexas. Nós devemos ter o pé no chão quando fazemos também essa discussão, porque não se trata só de ficar no campo da idealização sem pensar, os pontos efetivamente fundamentais que muitas vezes levam nós, mulheres, a optar por mantermos em postos de trabalho, por muitas vezes opressores, mas como alguém que sustenta uma família, que colabora significativamente com as despesas da casa, a mulher muitas vezes ela se submete a essas situações, mesmo consciente, tá? Então, vou ler aqui para vocês o que consiste em uma discriminação de gênero. Qualquer distinção, limitação ou exclusão estabelecida devido ao gênero que tenha como resultado o objetivo que o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, o gozo ou exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por mulheres nos âmbitos políticos, econômicos, social, cultural, civil ou qualquer outro que seja frustrado ou prejudicado.
Essa é uma definição da professora Olga Spinoza, certo? Bom, nessa mesma trabalho que eu coloquei para vocês, nesse mesmo material aí, uma outra, né, nota da Simone de Beauvoir. Nota essa que é até um tanto polêmica, as pessoas gostam de usá-la para estabelecer polêmica. Mas aquela é tão simples e tão complexa. A Simone de Beauvoir, em uma das suas mais célebres obras, O Segundo Sexo, ela diz o seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher. O que significa isso? Que o fato de nós nascermos e recebermos ali uma identificação de sexo feminino, ou seja, né, biologicamente, anatomicamente, somos considerada um ser do sexo feminino, não faz com que nós sejamos de fato mulher, porque a mulher é uma construção transcendente do sexo feminino. É a completude que diz respeito ao seu corpo, às suas vontades, à sua liberdade, os seus desejos, as suas condições. E quando nós vamos perceber, na sociedade, isso é um tanto quanto desafiadora. Quando nós estamos no século XXI, em que a mulher tem que pensar qual sapato pôr para andar de coletivo, né, do transporte urbano, sendo que ela desce do ônibus às 10 horas da noite. Se ela precisar correr, ela vai estar de salto, não pode correr. Mas por que ela precisa correr? De quem que ela corre? Quando a mulher tem que pensar que determinado batom, ou determinada joia, ou determinado decote, determinada roupa, pode ser motivo para que alguém ache que tem direito de lhe fazer uma brincadeira sem graça alguma. Quem faz a brincadeira? Quando a mulher decide que determinada profissão não lhe cabe bem, não lhe cai bem, porque ela deve lidar, em maioria, com o sexo masculino. Por que ela tem que escolher uma profissão em detrimento ao sexo? Por que ela tem que escolher e usar o corpo dela de uma maneira e não de outra? Por que ela tem que escolher? Recentemente a gente viu uma polêmica, né? Pintar os cabelos brancos. Porque alguém disse que se não pintá-los significa desleixo. Então são coisas que estão carregadas de noções que em nada colaboram para o tornar-se mulher. E a mulher deve ter um enfrentamento para isso, certo? Bom, mais adiante aí, nós vimos, mais adiante não, anterior a esse slide, nós vimos que as mulheres, quando se diz respeito ao mercado de trabalho, ela trabalha 30 vezes mais, olha só, e recebe menos da metade. Conforme o levantamento, as mulheres recebiam 13 reais por hora trabalhada em 2018, o correspondente a 91,5% do recebimento por homens, R$ 14,20. Essa diferença era maior em 2017, quando elas recebiam apenas 88,7% do salário masculino, tá? E aí nós temos também que a mulher ocupa mais postos universitários, mais postos na forma de pós-graduação, é a maior força de trabalho, mas, no entanto, quando nós perguntamos quem são os CEOs, ela ocupa em uma margem inferior a 11% dos CEOs no Brasil, né? Ou seja, cargos de liderança são ocupados quase que sumariamente por homens, quando são as mulheres que mantêm a maior formação. Se o requisito é o quê? Formação,
por que não estariam as mulheres, ao menos 50%, né, ocupando esses lugares? Quais são os critérios que estão sendo levados em conta aí? E os salários, quando, né, é feita a pesquisa dessas CEOs, em grande medida são inferiores se ocupados essa mesma função por homens. Então aí nós ainda temos que insistir. Sim, é fundamental falarmos em direitos das mulheres em pleno século XXI, porque a desigualdade ela se faz. Ela não está simplesmente na notícia, ela está no nosso cotidiano. Basta nós abrirmos, por exemplo, o portal de notícias da nossa região. O número de violência doméstica praticamente dobrou durante o período da pandemia. E piadinhas muito das sem graças, do tipo, né, as mulheres e os homens juntos, vai aumentar o número de divórcios. Por que dois sexos que parecem, né, gostarem tanto da presença um do outro, parecem se repelir em outros momentos? Não seria uma construção cultural a colaborar com isso? A mulher fala demais, o homem grita de menos, né? É carrancudo, não pode chorar, a mulher é histérica. Não são construções culturais que em nada têm colaborado para que mulheres e homens, né, possam juntos construir novas narrativas da história da humanidade? Então, é fundamental que a gente pense que essas diferenças do sexo sejam puramente circunscritas a questões biológicas, neurológicas. A mulher sente mais, é menos sentimental, pouco interfere na sua habilidade de raciocínio. A mesma coisa vale para o homem, certo? Então, nossas diferenças biológicas não podem ser justificativas para discriminação no âmbito do trabalho. Jamais. Essa não é uma função feminina. A mulher não pode ocupar esse cargo. Ou, né, o contrário também acontece, mas no nosso caso aqui agora é da mulher. Aí eu pautei ali ao finalzinho a CLT. Né? Para quem não conhece, a CLT é o órgão responsável, né, pelas leis do trabalho, Conselho, né, das Leis de Trabalho. Define algumas notas que são fundamentais a gente observar aqui, que ajuda no combate a essa discriminação da mulher no âmbito do trabalho. Publicar ou fazer publicar anúncios de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar. Bom, pessoal, a mulher ela tem esse desafio de, com o passar dos anos, manter-se no posto de trabalho sem que leve em conta a aparência física. Não é incomum que pessoas, né, algumas empresas, organizações e empresas pequenas também considerem a idade como um critério para essa ou aquela função, para recepção, para o café, para o departamento de publicidade, para o departamento de propaganda, além de o desafio ainda de muitas vezes a questão da etnia ser considerada. E quando a etnia é considerada, o peso sobre a mulher negra é maior ainda, porque ela não só tem que romper com todo esse estigma que a mulher branca e parda, né, em algumas situações, deve desafiar, mas ela tem um estigma da cor, que ainda é no Brasil, né, algo que é critério. Eu tive alunas, uma situação muito chata aqui em Guarapuava, em que a lojista disse que não a contrataria porque o cabelo dela não era ideal. Né? Para quem acredita que isso não acontece.
Então, a questão, recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão do sexo. Então, olha, para você que é mãe, esse horário não vai ficar legal, né? Cor, situação familiar, estado de gravidez. Há um tempo, empresas faziam preferência em relação a mulheres que não tinham intenção de ser mães e mulheres que eram casadas, né? Início de vida conjugal, as empresas consideravam que logo estaria aí na programação um filho, dispensavam essas mulheres logo ali no currículo. Outras faziam exames para saber se elas não estavam grávidas. Então, isso são situações ainda muito corriqueiras no mercado de trabalho. E pedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, empresas privadas em razão do sexo, cor, idade, situação familiar ou estado de gravidez. Então, de novo aí, proceder o empregador ou prepostos a revistas íntimas das empregadas e funcionárias. Essa questão de há muitas empresas que possuem, né, um comércio mais específico, essa questão da posse do corpo da mulher, até mesmo, né, o tipo de vestimenta sugerir é complicado ainda, certo? Nós tivemos aí por um período de tempo em que as aeromoças eram escolhidas por critérios de beleza, eram obrigadas a maquiagens específicas, modo de se maquiar específicos, a unhas. Há um caso bem famoso que é contado aqui pela Naomi, nesse livro aqui, sobre um bar bem famoso nos Estados Unidos, em Nova York, em que as garçonetes tinham que se vestir tipo as coelhinhas da Playboy, né? E passava de um tempo, se a mulher perdesse essas condições, né, de critérios estabelecidos ali, essa pessoa era, né, convidada a deixar a empresa. Em uma situação, elas mandaram a determinada funcionária embora por perceber que ela tinha ganho peso e ela recorreu à justiça e notem, o juiz deu ganho de causa à empresa, certo? E uma das alegações da funcionária foi justamente que naquele espaço também tinham homens e aos homens não era feita a mesma exigência estética. Isso, infelizmente, né, muitas vezes nós mulheres também colaboramos com essa forma de reforço estético. Para que as mulheres alcancem devido reconhecimento no mercado de trabalho e nas outras dimensões da existência, é necessário que o movimento por parte de nós mulheres, né, seja também em consonância com os homens, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos alunos, porque essa é também uma ampliação dos direitos humanos, certo? Claro, pessoal, esse assunto, ele tem muito desdobramento. Eu vou parar por aqui, por uma questão mesmo de tempo, certo? 28 minutos aqui, tô olhando. Então, eu quero que vocês reflitam. Mais do que isso, né, de ficar pegando pontos de números, estatísticas, reflitam que nós estamos falando de humanos, que diferem de nós por uma questão de sexo, que é o que a gente chama aqui, né, de gênero feminino e gênero masculino. Convido a vocês, alunos, a refletirem sobre isso, porque na condição de homens, o universo de vocês é rodeado por mulheres. E convido vocês, alunas, que na condição de mulheres, somos nós que geramos outras mulheres e também outros homens. Nós fazemos parte da construção de novos paradigmas, de novas posturas culturais. Podemos superar muitos dos desafios que até hoje a sociedade nos colocou aqui.
Isso depende única e exclusivamente de revermos alguns posicionamentos e perguntar a nós mesmos: faz sentido determinados conceitos, determinadas posturas em pleno século XXI, quando todos nós buscamos viver de uma forma mais harmônica, em que todos nós estamos aí, né, topando o desafio de ocupar um lugar decente na sociedade? Todos nós, independente de gênero, independente de cor, independente de classe social, temos como fim o bem-estar, viver de uma forma prazerosa. E da mesma forma que nós desejamos, para nós sabemos que o outro também deseja para si. Então, se nós unirmos, né, nossas forças para um benefício geral, que mal há, certo? Vou deixar com vocês aqui uma reflexão desse nosso querido Bertolt Brecht, né, o homem do dia. É um relato do final de um poema que ele escreve em 1940, quando ele está na Finlândia. Claro, né? Aí, entre guerras, nós estamos falando que Segunda Guerra Mundial. Eu vou ler para vocês a última estrofe e vou deixá-los com essa reflexão. Se Brecht não está, além de escrevendo sobre o seu tempo, também escrevendo notas de um tempo futuro. Este é o ano do qual se falará. Este é o ano do qual se calará. Os velhos veem os jovens morrerem, os tolos veem os sábios morrerem, a terra já não se sustenta, devora. O céu não lança chuva, somente ferro. Boa noite para vocês.